Obrigado a todos que ministram no altar, muito grato, obrigado. Wesley, querido, já estamos ao vivo. Você pela internet também, seja muito bem-vindo. Quero dizer, como sempre digo, só estou aqui por sua causa. Bispo, não é por causa de Deus, calma. Imagine, uma terça-feira você se desvencilhar de tantos desafios, né? É o primeiro dia de trabalho praticamente, porque segunda-feira diz lá fora que é o dia da preguiça, né? Então marca-se tudo para terça, mas você marcou, você ouviu a voz de Deus, está aqui. Imagine se a tua causa não é o reino. Então por isso que eu estou aqui por sua causa. Você pela internet, você que está impossibilitado, claro, de estar presencialmente, usa esta ferramenta também para cultuar ao Senhor. É por sua causa que eu estou aqui. Se a sua causa é o reino, só estou aqui por sua causa. Glórias a Deus. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Olha, que bênção, hein? Recebi aqui uma mensagem fresquinha do nosso apóstolo aqui. Olha, glórias a Deus. Vamos poder já noticiar aqui, hein? Obrigado pela honra, meu apóstolo querido. Te amo, gratidão no coração. É o tema da nossa convenção de 2023, nossa 16ª convenção, dia 18 de março, o sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Glórias a Deus, Deus seja louvado. Amém. Está dado aí então esse recado maravilhoso. Vamos ao tema desta manhã. Repercutindo a palavra profética, reino inabalável. O ano coroado da bondade do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus, como Tu és bom. E diz a palavra que a Tua bondade dura para sempre. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Continua falando aos nossos corações, agora de maneira cirúrgica, de uma forma ainda mais abrangente, quando vamos mergulhar no subtema desta manhã. Nós queremos, estamos preparados, abertos para receber a Tua voz. Totalmente conectado ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, a visão que Tu tens revelado ao apóstolo Miguel Ângelo para esta última reforma protestante, pela Tua graça, sou o que sou, usa-me, a minha suficiência vem de Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Na última terça-feira nós começamos com esta repercussão da palavra profética e ficamos basicamente, na exegese hermenêutica de Filipenses capítulo 3, entendendo toda a condição básica, praticamente como introdução do tema, que nós teríamos que ter. E vimos que, então, essa postura, primeiro de humildade, depois de segurança, de coragem, de avançar, de não retroceder, até recuar se necessário, mas retroceder jamais, seriam as bases sólidas. Hoje, nós entramos com esse subtema, que foi uma das frases que o nosso amado apóstolo citou, na entrega da palavra profética, na noite do Réveillon, que foi uma das máximas também, que nós tratamos quando nós repetimos várias vezes durante a escola de capacitação da semana passada, dizendo que nós éramos o quê? Na nossa vida espiritual, nosso sistema era monárquico. Nós tínhamos um sistema de monarquia. Por quê? Porque Jesus é o nosso rei. E Ele é rei de reis. Jesus é o nosso Senhor, e Ele é Senhor de senhores. Então, o nosso sistema espiritual
Qual é? É monarquia. Uma constituição rígida, a nossa constituição celestial é a Bíblia Sagrada. Não muda, não falha. E aí, hoje, se estende já para esse momento do reino inabalável. O apóstolo Paulo, ele disse aos coríntios que a nossa suficiência vem do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. A nossa suficiência vem do Senhor. Então lembra o que diz também em 2 Timóteo 1,7? Olha aí. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então nós temos a segurança, nós temos que ter a humildade, saber que a nossa suficiência vem de Deus, nós temos a nossa mola espiritual, que é a moderação, e aí nós vamos viver a coragem. Irmãos, e se houve um tempo em que se precisava de coragem, é hoje. E olha, deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Eu fico pensando aquela história com H, que aconteceu ali com Josafá, está ali em 2 de Crônicas, e o Senhor disse assim: tomai posição, ficai parado, vede o grande livramento que o Senhor te dará. O que tem faltado ao povo de Deus, muitas vezes, é tomar posição e ficar parado. Bispo, você está dizendo que é para a gente achar sombra e água fresca? Uma rede preguiçosa para deitar? Porque o Salmo 127, versículo 2, diz que levantar de madrugada é inútil. Não está escrito aí. Diz que não precisa repousar tarde e comer o pão que penosamente a gente vai granjear, porque estar vivo é sofrimento. Freud chega a dizer que não há maior dor que a dor do existir, é uma das máximas dos estudos de psicanálise. E diz que Deus dá aos amados enquanto eles dormem. Vamos todos para casa dormir. Então quem hoje escolheu ficar dormindo até mais tarde, nem veio na escola de capacitação, ou não acessou pela internet, fez o que era certo, e eu levantei cedo. Tem gente, às vezes, que viaja horas e horas para chegar aqui, às 9h30, 10 horas da manhã. Então, vamos entender isso. Bispo, não vai dar tempo. Mas tempo de quê? Você veio aqui para crescimento e capacitação espiritual? Foi para isso que você veio aqui? O meu compromisso com você é esse. Você está pela internet para crescimento e capacitação espiritual? O meu compromisso com você, eu vim para isso. É por isso que eu estou nesta conexão plena com o trono da graça. O bispo começou agora? Sei lá, talvez desde o dia em que eu cheguei nesse ministério. É possível que sim. Agora com mais intensidade, cada vez com mais intensidade. Cada vez com mais intensidade. E acreditem, cada vez mais sendo rejeitado pelo mundo e pelos carnais. E isso dói. Mas eu preciso dizer para você que quando você entende que o reino de Deus é inabalável, coloca lá para a gente, para ficar mais fácil ainda, 2 de Crônicas 20, versículo 16, salvo engano. Tem muito tempo que eu não leio. Olha aqui. Então haviam os exércitos, exércitos tremendos, imbatíveis, vindo contra eles. Josafá, que era o homem das letras, era o homem da palavra, ficou em oração, convocou o povo, e veio uma palavra e disse: amanhã vocês vão descer contra eles. Aí deu todo o roteiro, olha, toda a estratégia, está tudo aqui na palavra, irmãos.
Onde está a estratégia, bispo? Sei lá, aquele coach. Desculpe, eu tenho alguns amigos que são coach. Se forem tementes a Deus, se tiverem a sua vida embasada na palavra, ok, eu só me submeto, eu só aprendo a quem aprende e se submete e prioriza e valoriza a palavra. Se é imitador de Cristo, eu estou junto. Vocês estão entendendo? Então, a estratégia está aqui. A mesma forma que o Senhor orientou, está nos orientando esta manhã. Eu sei, não adianta às vezes dizer, mesmo aqueles que se acham, não, está tudo bem comigo, está tudo bem, irmãos. Estar vivo é enfrentar desafios. Está bem? Então não vamos ser aqui imaginários, né? Vamos ser realistas na palavra. Vamos entender que nós estamos numa guerra, sim. Uma guerra muito mais forte do que a gente possa imaginar. Ah, bispo, mas nós não estamos vivendo o ano da bondade, coroado pela bondade. É verdade. É verdade, mas cuidado. 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 Desculpe. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. E eu preciso te alertar. Nesta manhã. Você não veio aqui por um acaso. Você não acessou pela internet por um acaso. É para nós estarmos mais ligados ainda. Porque quando você tiver esse encontro, se você estiver no Espírito, olha o versículo 17 que diz. Porque tem um encontro todo dia. Ele diz, não tereis de pelejar. É que nós pelejamos demais. E este pelejar que ele está dizendo é o pelejar da carne. Nós reagimos demais na carne. E acredite, quanto mais nós reagimos na carne, mais nós interferimos na reação espiritual. Então, tomar posição é estar totalmente alinhado ao plano de Deus. É ficar firmado, é ficar alinhado, é ficar alicerçado, é não sair um grau nem para lá nem para cá daquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, eu estou aqui. Deus me mandou fazer isso, eu faço. Você não está parado, eu faço isso. Frente para a retaguarda. Oh, ainda consegui, hein? 61 anos. Sentado 2, de pé 2. Agora só faço aqui, ó. Sentado 2. 61 anos também, gente, né? Deus falou para não fazer, eu não vou fazer. É bom. Inteligência espiritual. Há uns 10 anos, já, deve ter uns 10 anos, eu já pulei daqui lá embaixo um dia, ilustrando, que eu gosto dessas ilustrações. Depois fiquei uma semana com o joelho doendo. Eu falei, opa, não posso mais pular daqui lá embaixo. Eu gosto de caminhar na praia. Eu estou caminhando, né? Estou caminhando. Imagine, às vezes vem, quando dá, já tem um bom tempo que eu não vou, né? Mas às vezes vem alguma coisa de lá para cá, assim que Deus falou, olhar à direita, aí eu, já pode se olhar para frente? Aí passa, eu olho para frente, porque eu vou te falar, a carne, meu irmão. Cuidado! Deus está falando com você. A carne só erra, a carne nunca acerta. Meia volta, vamos ver. Opa, vamos embora. Tem dia que fica difícil, às vezes, meia volta. Eu falo, e agora, Senhor? Fica rodando, fica girando. Eu fico, um som do leão, um som do leão. Não, isso não. O que acontece? A letra mata. Tem que ler a Bíblia com revelação, com contextualização. Se você tira a palavra da contextualização, você só vai ter sensacionalismo. Ele diz, tomai posição, ficai parado e vede o grande livramento que o Senhor vos dará. E aí, ele diz, essa peleja não é vossa, é de Deus.
Então, quando você luta com as armas espirituais, Deus vai te levando, vai te guiando, vai dando resultado. Isso é fato. Mas a nossa fragilidade na carne nos tira desse foco. E o Salmo 127, que a gente está fazendo uma remissão, para ver como esse reino é inabalável, o versículo 1 é que nos ensina. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Observe que esse versículo aqui, ele não está dizendo para você não trabalhar. Esse versículo não está dizendo para você não vigiar. Ele só está dizendo para você não fazer isso segundo os moldes do mundo, e sim segundo os moldes de Deus. Tem gente que lê um versículo desse, pula para o 2 direto e vai para a sombra e água fresca. E cuidado, porque o bom te atrai, o agradável te distrai, mas só o que é bom, agradável e perfeito te constrói, que está lá em Romanos 12, 2. Não precisa colocar não, Joás. Romanos 12, 2. Anote aí, coloque assim: a vontade de Deus é BAP. B-A-P. Nunca mais você vai esquecer. A vontade de Deus é BAP. Acrônomo serve para a gente gravar. Por que BAP, bispo? Porque não pode inverter. Tem gente que fala: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não. Pode colocar, Joás, só para os irmãos verem aqui. Pela internet não dá, você talvez tenha que abrir a sua Bíblia. Romanos 12, 2. Boa, agradável e perfeita. Esta ordem está nos originais. Ela é boa, agradável e perfeita. Porque de coisas boas e agradáveis o inferno está cheio. O mundo tem para te oferecer e a carne adora. Agora, bom, sabe aquele quadro falso? Tem milhares, por exemplo, de Mona Lisa, né, que é um dos mais conhecidos. Tem vários, milhares falsos. Não me exija que eu reconheça um quadro verdadeiro, porque eu não sou especialista nisso. Mas um servo de Deus, alguém que quer viver a graça de Deus, alguém que quer dizer que é um imitador de Cristo, como Paulo imitou, tem que ser um especialista e tem que saber identificar e dizer, como diz o nosso apóstolo Miguel Ângelo: se está na Bíblia, eu creio. Isto é inabalável. Isto é o reino de Deus. Isto é estar preparado para caminhar neste ano coroado pela bondade de Deus e viver de verdade. De verdade. A profecia de Deus nas nossas vidas. Agora, não quer tomar esta posição e ficar parado. Se é de Deus, eu sigo. Se é de Deus, eu faço. Se é de Deus, eu quero na minha vida. O que não é, não quero. Custe a quem custar, doa a quem doer. Para ter o que Deus pode, precisa fazer o que Deus quer. Quando você está ouvindo a palavra, Deus pode tocar a sua vida. Quando você pratica a palavra, você toca o coração de Deus. Bispo, me dá um apoio bíblico. Melhor ainda, João 15, 7. João 15, 7. Eu sempre, quando falo desse versículo, eu digo para você: o dia que Deus me mostrou esse versículo, eu disse: espera aí, isso é uma pegadinha de universidade. E é. Porque o finalzinho, as pessoas, João, às vezes só ouvem o que elas gostam, só ouvem o que querem ouvir. E tem gente que grava esse finalzinho e fala: olha, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ainda tem um outro versículo também, que é Isaías 1,19, para a gente fazer remissão. Isaías 1,19, que diz assim: comereis o melhor desta terra ali, ó.
Quem não quer, né? Lembra dos meus filhos? Falavam dadá, 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 eu pensava que era meu nome, só estavam pedindo. O ser humano adora, a primeira coisa que a gente aprende é pedir. Quando o neném chora, que nasce, chora, e só na hora que coloca no colo da mãe, ele fica quietinho, é porque ele já está querendo a mãe, ele está pedindo a mãe. Não porque ele ama tanto a mãe, ele não sabe de nada, ele está pedindo comida. Mãe é sinônimo de comida, de alimentação, cordão umbilical, peito, leite materno. Bispo, você está quebrando um paradigma aí de mãe. Não, depois com a convivência, lógico, fica perto, é a mãe que é mãe de verdade. Meu Deus, se eu falar da minha mãe aqui, minha mãezinha partiu para o seio de Abraão em 1998. E eu não consigo falar muito nela que eu começo a chorar. Eu posso sentir falta, né? Saudade não, senão Deus me leva para ficar lá juntinho. Então, só sinto falta. Brincadeira, mas é uma falta, uma saudade, uma coisa eterna que a gente sente, não é verdade? Ok, meu paizinho também foi, eu sinto. Mas a mãe é aquela coisa, né? Se a mãe investir nisso aí, igual a minha mãe investiu, meu Deus. Mães, ó, não percam tempo. Vocês têm a grande oportunidade, né, de cativarem os filhos. Tem mãe aí, Deus me livre. Merecia nem ser chamada de mãe, mas deixa para lá. O negócio é que se quiserdes, e me ouvirdes, A Bíblia, o original, o hebraico, essa palavra ouvir, não é a mesma coisa que no português. Para a gente fala assim, ouvir é estar aqui ouvindo, escutando, né? Toda vez que a palavra de Deus no hebraico, ela fala ouvir, ela está dizendo é seguir, obedecer, atender o que está sendo dito, dar atenção àquilo que se está ouvindo. Então, se você quiser e você fizer o que eu quero, você vai comer o melhor dessa terra. Aí volta para João 15,7. Está vendo que legal? A remissão. Olha como é que João 15,7, eu falei, Jesus, né? Eu com Deus nas minhas terturas, eu tenho intimidade com Ele. Falei, Jesus, estás brincando? Né? É lógico que se eu permanecer em Ti e as Tuas palavras permanecerem em mim, quando eu abrir a minha boca para falar alguma coisa, eu vou falar, eu vou pedir, em linha com o quê? Com a vontade dEle, com a palavra dEle, com o reino inabalável. E o que vai acontecer? O que eu pedir. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. E vos será feito. Então, amados, o que nós precisamos é viver esta coroação da bondade do Senhor com uma postura inegociável no que é BAP, bom, agradável e perfeito, nas promessas do reino inabalável. Entender que é uma questão espiritual. Dá uma olhadinha no Salmo 48, Joás, versículos 1 e 2. Olha aí o que diz o Salmo 48. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Olha o versículo 2. Seu santo monte belo, sobranceiro, é a alegria da terra. O monte Sião para o lado do norte, a cidade do grande rei. Então, irmãos, é um reino inabalável. É um reino onde não há uma variação, Tiago disse. Não há sombra de mudança. Ele é infalível. Ele tem as diretivas. Sião é a igreja de Cristo. O apóstolo disse, esta é uma igreja sem máscaras. Lembram na passagem? É uma igreja que tem a cara de Deus. É uma igreja que busca esta verdade. Nós não oscilamos para lá ou para cá. Aqui você tem segurança, irmãos, profética e na palavra. Olha, agora em março, vamos estar completando 44 anos de ministério. Vamos celebrar no dia 18 aqui na nossa convenção anual também. Além dos 70 anos do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, uma segurança. Olha cada luta, cada provação que esse ministério tem enfrentado, o apóstolo na sua vida pessoal, familiar, mas sempre com uma diretiva. É a graça, é o pacto,
é a revelação, é o chamamento. Você pode e deve entender que a tua segurança, a nossa segurança, a minha segurança, ela não está em bases humanas, ela está apoiada num reino inabalável. Não estava apoiada em nenhuma estrutura, em nenhuma diretiva que venha a dar uma segurança de estrutura política, partidária, ou qualquer liderança humana. Não, irmãos. Eu digo sempre, eu estou nesse ministério porque eu tenho uma visão sobre a vida do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo. Ele é um imitador de Paulo, como Paulo é um imitador de Cristo, e eu sou um imitador dele, e nós formamos uma cadeia de imitadores. Coloca aí de novo, eu usei semana passada, mas é bom para não parecer, bispo, você está puxando sardinha para você. Filipenses capítulo 3, vê se não é versículo 17. Irmãos, está na minha mente, no meu coração, né? Sede imitadores meus. Então nós podemos ser repetidores, você vai ser um repetidor disso aí. Olha que responsabilidade. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então esse reino, essa estrutura, essa liderança, ela é totalmente espiritual. Volta lá no versículo 2 do Salmo 48, querido. O Monte Sião não tem oscilação. Coloca um. Olha lá, grande é o Senhor. É a nossa visão, é a nossa segurança. Você está aqui. Lembra quando eu te falei que eu só estou aqui por sua causa? Se a sua causa for o reino. Meu amado, eu digo, às vezes tem situações que, às vezes eu balanço um pouquinho, começo a ir para a carne, eu digo, não, peraí, o meu norte está aqui. Porque se eu for ficar muito incomodado, às vezes é claro que eu estou aqui para amar, interceder e ensinar, mas desculpe, eu não tenho tempo para me dedicar aos carnais. A minha carne fica preocupada, mas o espírito fica ocupado em amar, interceder e ensinar. Porque se eu for pela carne, eu vou gastar tantas energias, porque os carnais sugam as nossas energias. Os carnais são tóxicos. E eles estão em todo lugar. Sejam eles ímpios, que são semeados pela noite em nosso meio, sejam eles ovelhas distraídas, ovelhas desgarradas, ovelhas desatentas, e se deixam levar para um lado e para o outro, agitados como o vento, e nós, se formos nos preocupar com os carnais, nós não vamos ter tempo para os espirituais. Gálatas capítulo 6, versículo 10, Paulo dá um conselho muito grande. Você que está aqui já leu, não já? Então vai lá no 7, versículo 7. Não vos enganeis, tem muita gente sendo enganada. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E aí Paulo fala da maior oportunidade que nós temos na vida, no versículo 9. Ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Vamos fazer o bem a todos, sem desistir. No tempo de Deus a gente vai colher. Aí ele vai para o 10, ele mostra quando você está nessa maturidade. Ele diz, aí ele fala que isso é fazer o bem é uma oportunidade. Aí ele fala, aproveite bem essa oportunidade, você vai começar a ser seletivo. Ele disse, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Ou seja, fazer o bem, diga, fazer o bem. Isso é exegese hermenêutica, tá? Fazer o bem é prioridade. Diga comigo, pode ter coragem, diga, fazer o bem é minha prioridade. Diga, mas com a sabedoria de Deus, eu vou aprender a priorizar prioridades. É difícil, hoje tudo é prioridade. Se você não aprende a priorizar a prioridade, desculpe, irmãos. E aí vem priorizar a prioridade. Você vai fazer o bem a todos, mas no conclusão do Gálatas 6:10, ele diz assim, João, fazei o bem a todos, façamos o bem a todos, mas
principalmente aos da família da fé. Bispo, e quem é a minha família da fé? Não, bispo, não vai dar tempo. Vai, o tempo para hoje é para isso. Você precisa entender, entrar nesse viés do que é o reino de Deus. Você não perde tempo. Quem é a minha família da fé? Nós temos 3 tipos de famílias nesta terra. 3 tipos de família. Família biológica, família genética, família espiritual, que são todos aqueles que acreditam que Jesus veio a este mundo como Filho de Deus, veio para salvar a humanidade e pregou a verdade. São os cristãos, são nossa família espiritual. Então, família genética ou biológica, família espiritual, todos que professam Cristo como Senhor, como verdade, como quem pregou a verdade. Mas nós temos a família da fé. São aqueles que professam a fé no mesmo formato que nós. Por isso que em Filipenses 3,17, que nós já lemos, diz que temos que ter um grupo seleto, a família da fé. Tem que ter um cuidado com isso. E tem que priorizar. Ele diz, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aí você vai pedir o que você quiser. E bispo, como é que eu vou entender tudo isso? Não se submetendo às tendências do mundo, entendendo que a nossa suficiência vem de Deus, que essa palavra profética, que nós estamos coroados com a bondade, está em coisas superiores num reino inabalável. Hebreus 12, versículos 22 a 29. Hebreus 12, um dos eixos centrais, ou o eixo central da palavra profética. Tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia. E a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Diga amém, eu sou um aperfeiçoado. Conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Lembra? Referência, só para anotar, Romanos 8, 28 ao 30. Depois, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Jesus então é o mediador de tudo aquilo que está somente entre Mateus, Marcos, Lucas e João. É o Evangelho. Não, Mateus, Marcos, Lucas e João, livros sinóticos. Eles contam a história de Jesus a mesma história de maneiras diferentes. João já é um entre-eixo para o Atos dos Apóstolos, que Atos significa exatamente ata do original. É um livro de registros apostólicos, tudo que aconteceu ali. E depois vem as epístolas de Romanos aos Hebreus, que aí sim é a revelação da Bíblia Sagrada. Quando você entende isso que eu te falei, você vai ver que Jesus é o mediador da palavra interpretada pelas 14 epístolas, a palavra que revela a nova aliança. Eu sempre digo que aqui nem tem Velho e Novo Testamento. Na Bíblia não tem nada velho. Muito pelo contrário, ela se renova de dia em dia. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a graça em desenvolvimento. Para ficar um versinho como eu gosto, diga assim, na Bíblia, não há Novo nem Velho Testamento. De Gênesis a Apocalipse, é a graça em desenvolvimento. Só colocar a música agora, Joás, e a gente pode cantar aqui terça-feira que vem. Pronto. Vou dar um tempinho para você aplaudir o Senhor, que eu preciso beber água. Vai lá, Celinha, puxa o aplauso aí, vai. Celinha é a pastora Célia, para quem não conhece, né? Marcos, esse é o único culto que o bispo fica pedindo aplauso, tá vendo? É parra ele, gente, é parra ele, né? Então, quando você entra nessa especialidade da graça de Deus, olha aqui o que você entende. Hebreus, né, é a epístola que Paulo consagra, ele fecha as 14 epístolas com Hebreus. Então, ela é quase que um resumaço, um apanhado geral da visão que Paulo trazia.
do Cristo ressuscitado e glorificado. Ele diz, a nova aliança, o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que Abel significa nisso aí? Isso é exegese hermenêutica, tá, irmãos? Abel significa a vontade de Deus, a pureza de Deus, a verdade de Deus, aquele que mesmo depois de morto ainda fala, que é outra fala de Paulo sobre ele. Abel, que lá em Gênesis, depois Deus manda quem? 7, que era o número da perfeição, para substituir Abel na árvore genealógica. Olha que coisa tremenda. E agora, tem gente que fica dizendo assim, não, porque Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Ok. Temporalmente falando, Salomão seria o homem mais sábio e o mais rico. E hoje, o homem mais sábio e mais rico tem que ser eu e você, irmãos. Sentido genérico, tá? Homem e mulher. Diga, eu sou. Eu tenho condições de ser o mais sábio e o mais rico. Você tem a graça de Deus. O que Jesus disse, o Senhor disse para Paulo? Disse, a minha graça te basta. Coisas superiores. Depois o versículo, Paulo vai agora dando um alerta. Vamos, o 27. Ora, a palavra, uma vez por todas, significa remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas. Então, agora a graça de Deus, ela tem essa propriedade. Nós estamos aqui, irmãos, e a palavra profética é a coroação da bondade de Deus. Nós precisamos ter acesso a tudo isso, mas precisamos entender que não tem outra forma. Não pode se deixar distrair com as coisas do reino abalável, irmão. Porque o nosso reino é inabalável. Ele está dizendo coisas que são abaladas. O 28. Estamos fechando o estudo desta manhã. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Tomai posição, ficai parado, veja o livramento. Lembra de 2 Crônicas 20, que nós lemos? Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Como nós vamos servir de modo agradável? A remissão, Romanos 12, 2. Com a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Toda vez que alguém for ler o versículo 2 de Romanos 12, lembre-se do acrônimo BAP. Com reverência e santo temor. Fechando com 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então diga, reino inabalável, graça, reverência, santo temor. Volta no versículo 27, filhinho. Remoção das coisas abaladas. Para as que não são abaladas, permaneçam. Semana que vem a gente vai avançar aí, nesse outro tópico, foi outra palavra forte. Na verdade, uma trilogia praticamente, graça, reverência e santo temor. Se eu fosse você, não perderia. Vamos continuar nessa caminhada. Por hoje, esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Senhor Jesus Cristo, Rei de Reis, eis-nos aqui, Paizinho. Obrigado. Obrigado por este dia, renova as nossas forças e manifesta sabedoria. Eis-nos aqui. Estamos mais prontos ainda para vivermos esta palavra profética. O ano coroado da tua bondade. Sabemos que a tua bondade nos seguirá. E que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida do povo que vai viver a tua bondade. E o povo coroado pela bondade do Senhor, diga amém, amém, amém. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor.
Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.